Boa noite, está no ar o programa Direito.com pelo canal da UpTV. Você que está ligado conosco, mande a sua pergunta, participe conosco aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, o programa Direito.com está no ar pelo canal da UpTV. Sempre ao vivo, sempre interagindo, sempre levando informação para você, nosso teleinternauta, que é a pessoa mais importante aqui para o nosso programa. Hoje nós teremos um programa trabalhando os temas reciclagem eletrônica e direito na internet, um tema atualíssimo. Você aí que tem o seu Facebook, você pode usar o Facebook para entrar com processo contra o seu marido, você pode usar o Facebook para processar o vizinho, para avaliar situações de provas lícitas e ilícitas, até onde pode ir o seu direito digital, a reciclagem eletrônica, onde você pode descartar as pilhas, as baterias, o computador, o lixo eletrônico propriamente dito, o processo eletrônico, o que trouxe de benefício para o direito, para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, para o Brasil em linhas gerais, e o que isso pode melhorar e o que pode piorar. Tudo isso você vai ver aqui no programa Direito.com, no canal da UpTV. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma especialista na matéria, que é a doutora Andréia Rocha Feitosa, que é advogada, consultora, professora universitária. Ela está na comissão de direito da OAB de Jabaquara sobre direito eletrônico e reciclagem. Ela atua bastante nessa área, pós-graduada em Direito Público, e tenho certeza que nos trará muitas informações importantes. Boa noite, doutora. É um prazer tê-la conosco. Boa noite, Adriana. Eu quero agradecer o convite. Também quero agradecer pelo nosso teleinternauta assistir e prestigiar o programa. Eu quero agradecer o convite. É um tema atual, é um tema também que influencia, de uma certa forma, a nossa sociedade. Sim. E tem uma influência tão grande, para se ter uma ideia, que nós passamos por várias revoluções, né, no nosso mundo como um todo. A revolução industrial, a revolução agrícola e hoje a revolução da informação, da tecnologia. E eu estou aberta, né, a perguntas. Obrigada. E fico à vontade. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos muito, temos ainda muito para bater papo aqui no nosso programa. Você mande a sua pergunta. O programa Direito.com conta com as parcerias da Bramante Processos Previdenciários, da UpTV Salão e Spa, da Cesta de Temperos, que eu trouxe, sempre trazem coisinhas gostosas para a gente degustar. Fica em Santo André, entra no site cestadetemperos.com.br, você pode acessar, você pode degustar delícias, vários temperos, docinhos caramelados, bolachinha. É muito gostoso. Esse pacotinho fica aqui de surpresa para que você saiba depois do programa que a gente vai conseguir com essa cesta de temperos. Então, fique conosco. A gente vai agora começar a bater papo, né? Vamos entrar no tema com a nossa palestrante. Andréia, fala um pouquinho para mim, por favor, sobre a questão da reciclagem eletrônica, o que significa reciclagem eletrônica, para a gente começar falando sobre um pouquinho dessa questão de o que é essa reciclagem? Então, Adriana, a questão da reciclagem eletrônica, ela tem uma ligação com o direito ambiental. Porque quando você vai desprezar um equipamento eletrônico, seja um laptop, um notebook, um smartphone, você tem regras, você não pode desperdiçar um instrumento eletrônico no meio ambiente, porque isso causa uma degradação. Então, vem se convencionando que tem que ter alguma política nesse sentido para que você despreze esse tipo de material. Isso está sendo regulamentado, tem a criação de algumas ONGs. Porque não tem nenhuma punição, por enquanto, em relação a isso. Então, ainda não foi regulamentado, mas é claro que se você fizer qualquer infringência à norma e você degradar o meio ambiente, isso já tem uma legislação específica, que seria, né, a lei de legislação ambiental. Mas, no que tange ao lixo eletrônico, é uma regulamentação, você tem a possibilidade já de desprezar isso de uma forma confortável, sem que haja uma degradação. Então, é possível que você procure na sua localidade a ONG mais próxima ou o serviço de recolhimento de lixo eletrônico. Os shoppings geralmente trazem sempre uma lixeirinha
onde você pode descartar, as escolas também, as escolas públicas, as escolas particulares. As escolas também, alguns fazem serviços de esse trabalho. telefonia móvel, você já pode descartar também a bateria do seu celular, ou mesmo o celular, já tem algumas políticas nesse sentido. E tem algumas ONGs que você já pode fazer também, desprezar esse lixo eletrônico, esse computador, esse laptop, você já tem essa política. Então, é uma política que vem crescendo, que está se regulamentando, mas é uma das facetas do nosso direito digital, né, que tem uma influência no direito ambiental. Por quê? Quando você fala de desmaterialização, você vem cuidando do meio ambiente. Porque se há uma desmaterialização, intrinsecamente, o meio ambiente ele vai ter uma melhoria. Claro. Tanto que, recentemente, né, não recentemente, né, porque a lei de informatização judicial, ela é de 2006, só que o processo de informatização judicial... Foi lento, né? E veio devagar. E ele vem acontecendo, ele ainda não tem a sua totalidade. Ainda tem comarcas, né, em São Paulo e em outros estados que não é totalmente informatizado. Então, de uma certa forma, se nós formos pensarmos sobre esse assunto, quando há uma desmaterialização, você usa menos papel, quem ganha é o meio ambiente. Claro. São menos árvores, né, que são destruídas por conta de papel, né? Isso, haverá menos desmatamento, você vai ter uma preservação melhor do meio ambiente. Em contrapartida, com essa informatização judicial, você vai ter uma celeridade, processos que levavam 20 anos para um julgamento final, para que a parte conseguisse ter o seu direito, né, de fato recebido, demorava 20 anos. Hoje, nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade ágil da informação, a gente não pode pensar que um processo hoje vai demorar 20 anos, 30 anos. Porque a sociedade, conforme ela evolui, ela também quer soluções mais rápidas. Sim. Então, se ela quer soluções mais rápidas, até o legislativo, o judiciário teve que pensar a esse respeito e criar medidas para atender essa sociedade que é tão veloz, que é conectada, que acessa a internet, que tem conhecimento de informação. Então, por isso que houve a necessidade da informatização judicial, por esse motivo. E essa informatização, a doutora acha que realmente ela veio para ficar, veio para ser aprimorada, melhorada, e traz uma série de outros movimentos paralelos, né? Porque o estagiário hoje que ia ao fórum pegar cópia do processo, então, ele não tem mais aquele trabalho de descer até a sala da ordem, pegar a cópia do processo, trazer para devolver o processo. Então, ele ia de ônibus ou de trem, então tem toda essa locomoção dele também não tem mais. Então, na realidade, com a informatização judicial, de uma certa forma, isso ajudou até na logística da cidade. Exatamente. Tem uma influência, se há menos veículos trafegando numa cidade, a poluição diminui. Com isso, o meio ambiente melhora. Com isso, você tem uma facilidade em se deslocar de um ponto a outro da cidade. Interessante, isso é verdade. Então, de uma certa forma, ainda que o estagiário ele não tenha que se deslocar, ou mesmo a parte, né, o próprio detentor do direito ele não tem que se deslocar até o fórum, ele ganha tempo. Por quê? Porque ele pode se programar para outras atividades. Mas, no entanto, ele tem mais acesso à informação, porque ele acessa da sua casa, ele consegue ter um tempo, com paciência, ele consegue concluir sobre aquele caso, ele consegue... Antes ele não tinha esse conhecimento, essa possibilidade, mas a parte hoje, ele vai ler, ele vai saber que tem uma sentença, ele vai ler o teor da sentença, ele vai ter mais acesso à informação. Então, isso também é um dos primados da nossa Constituição Federal. Sim, acesso à justiça, acesso à informação. Acesso à informação. Então, tem um ganho. É claro que tudo que tem um momento de transição, que tem uma mudança, tem as suas peculiaridades, mas a tendência é que isso cada vez fique mais informatizado, que as relações ocorram através de um computador. Na verdade, quanto mais se faz, por um lado você tem a facilidade e por outro lado você tem um número de processos, nós temos número de processos muito alto, né? E talvez com essa questão do direito digital, do direito eletrônico, ter mais acesso ainda para as pessoas ingressarem, porque vai ficar mais fácil. Antes você tinha que até o fórum protocolar, agora você não tem mais isso, então isso realmente até facilita para a pessoa, para o cidadão em geral, ter acesso à justiça, né?
Na verdade, a demanda vai aumentar, porque houve uma facilitação. A partir do momento que eu tenho a rede mundial de computadores, eu tenho um programa que eu posso acessar, eu posso distribuir automaticamente uma ação e ela entrar numa conclusão em menor tempo possível, a demanda cresce. Claro. Então, com isso, de uma certa forma, o judiciário tem que se preparar em termos, né, de abertura de concursos públicos, em um maior número de magistrados. Então, mas, de uma certa forma, aumenta a demanda. Então, é interessante porque a gente fala assim, não, mas o advogado está fazendo todo o papel do servidor, que antes tinha que fazer a autuação, fazer toda a documentação, montar o processo físico. Hoje isso não existe mais, porque o advogado tem que digitalizar tudo, já encaminha tudo meio mastigado e a pessoa só recebe aquele... Então, eu tenho que ter mais servidores para esse tipo de procedimento ou menos? Então, na verdade, o que ocorre é, a partir do momento que eu aumento uma demanda, eu tenho um número de servidores X. Se ele era direcionado antes a algumas etapas, que hoje ele não necessita mais realizar essas etapas, então, de uma certa forma, o que vai ocorrer? Ele pode ser direcionado a outras etapas, de forma que vai trazer celeridade. Então, ele já pode encaminhar o processo de uma forma que o juiz, quando ele adentrar naquela demanda, ele já tenha maior número de elementos sobre aquela ação. E antes não, como tinha todo esse trâmite, eu tenho que furar o papel, eu tenho que carimbar, eu tenho que rubricar. A partir desse momento, eu tenho que autuar o processo, eu tenho que fazer uma análise se não faltou nenhuma questão documental. Então, tudo isso, se eu dispenso tempo... Levava um tempo. Outras atividades que vai me trazer uma efetividade processual, eu já não teria o mesmo tempo. Então, demandaria mais tempo. Não é que não teria tempo, demandaria mais tempo até que eu chegasse na etapa de uma conclusão ao magistrado. Hoje, não. Como é automático, o maior número de ações são automáticas, porque se eu não furo mais o papel, já virou automático. Então, o funcionário ele pode ser disponibilizado para questões que demandem situações mais complexas. Então, foi isso que otimizou a máquina, de uma certa forma, ela otimizou o trabalho. Agora, o advogado, a partir do momento que ele tem que fazer essa distribuição, de uma certa forma, ele faz uma distribuição, mas ele nada mais do que ele transcreve o que já há na petição dele inicial para o sistema. Então, ele faz essa transcrição. Antes, não, era um departamento exclusivo de distribuição que fazia isso. Entendi. É bem interessante. E é uma coisa que tende a melhorar cada dia mais, né? Porque isso começou tão incipiente, tão pequeno, e agora a Justiça do Trabalho aqui em São Paulo já está toda digitalizada, a Justiça Estadual, a Justiça Federal ainda não. Nós não temos um TRF ainda digital. Nós temos um Juizado Especial Federal digital em São Paulo, mas a Justiça Federal não está informatizada ainda, que eu acho que é ainda um atraso muito grande, porque no Sul o TRF4 já está todo digitalizado, o TRF1 também já está todo digitalizado, o Nordeste também está todo digitalizado, e nós ainda estamos um pouquinho atrás aí dessa informatização, né, dessa digitalização. Né? Então, Adriana, o que acontece com a lei ela atribui a cada estado da federação a possibilidade de criar o seu próprio sistema. Então, cada estado da federação, cada poder judiciário, né, especializado, ele tem uma demanda orçamentária e ele tem uma demanda dentro da organização dele. Então, isso depende, ele tem que se adequar à lei. Sim. Só que ele vai se adequar à lei dentro dos seus recursos. Dos seus recursos. Então, por isso que às vezes tem essa disparidade entre estados. Porque cada estado ele tem uma dotação orçamentária, tem uma presidência, tem uma tecnologia da informação, tem um departamento específico que ele vai desenvolver toda essa infraestrutura, porque assim, não adianta ele desenvolver uma infraestrutura e ele não criar condições para que essa infraestrutura exista, porque ele está trabalhando com dados de terceiros. Sim. Ainda que alguns estados, né, criaram regulamentos que falam que o advogado tem a responsabilidade, né, nesses dados, ainda assim ele tem uma responsabilidade de contingência desses dados. Porque, de repente, como acontecia antes, determinado processo às vezes era extraviado. Aí o procedimento que se tinha era a restauração de autos. E hoje, no eletrônico, quando o processo some no sistema, existe essa possibilidade?
Então, hoje o que tem? Tem um data center que ele faz o armazenamento de dados. Então, há como se fosse, digamos, um backup desses dados. E, além disso, além do judiciário ter esses dados em backup, ainda tem um advogado que tem acesso a esses dados, ele digitaliza os documentos, ele tem os documentos do seu cliente e também tem os documentos originais. Então, dificilmente você hoje teria que entrar com uma ação de restauração de autos, como acontecia, né, antigamente. Então, de uma certa forma, isso é um avanço, né? E também não há necessidade hoje de autos suplementares, né? Tinha alguns procedimentos judiciais que você tinha necessidade de criar um auto suplementar e enviar esse processo em segunda instância. Então, hoje, você não tem necessidade, porque você já tem um processo, você já pode acessar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, não haveria necessidade de você criar um auto suplementar dentro de um auto digital. Cópia do processo todo anterior para instruir o novo processo. Você tem aquele processo digital, você simplesmente faz a juntada, realmente fica muito mais fácil. Facilita muito para todas as partes. Na verdade, você hoje acessa o sistema na internet, seleciona as cópias que você tem interesse, salva no arquivo e reemite novamente. Então, de uma certa forma, é claro que nós temos ainda alguns percalços, né? Energia, banda larga, telecomunicações, a internet em si. Mas, sem sombra de dúvida, isso é um avanço. Embora esse momento de transição ainda é um pouco tormentoso. Nós estamos, apesar de estarmos numa era digital, numa era eletrônica, nós temos muito problema de internet hoje. As empresas que prestam esse tipo de serviço, tanto que assim, não dá para, não são confiáveis, porque acabam prestando serviço. Porque você, às vezes, dá um pane, eu estou te falando, eu já tive problema, eu já tive colegas, vários colegas que tiveram problema com a internet, se é fibra ótica de repente dá um pane e não funciona, e você só tem o acesso ao processo eletrônico, você tem um prazo, você tem que cumprir aquilo, você não consegue acessar. Então, realmente, dá um pânico, porque você não consegue protocolar aquilo no prazo e o juiz não quer saber. Ele vai dar decurso do prazo, ele vai considerar como preclusa a prova, em razão de você não ter apresentado a documentação. Então, de um lado, você tem a questão positiva de desmaterializar todos os documentos, né? Você não tem mais aquele papel, você tem a questão toda digital. Mas, por outro lado, a gente tem essa dependência da internet, que, por vezes, ela realmente acaba não funcionando. Eu acabei contratando 2 empresas de internet com medo de ficar sem. Então, na hora de eu ter um problema, se eu tiver um problema de uma empresa, eu tenho que ter o plano B da segunda, porque eu não posso perder um prazo. Eu não posso perder o acesso aos documentos. Então, muito interessante essa dependência que se criou, né, na internet hoje. Na verdade, você tem que ter um plano de contingência, porque isso é uma questão estrutural, uma questão de telecomunicações, é uma questão de internet, de energia, que até o país passa por isso hoje. Então, é uma questão assim, até de ordem pública. Então, de uma certa forma, você acaba tendo que ter o plano de contingência, uma internet via rádio, eu tenho via rádio, uma internet móvel, né, 4G, você acaba... O que é uma internet via rádio? Uma internet via rádio, geralmente, é uma internet que você instala uma antena, ela é via rádio. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Então, existe a internet via rádio. Geralmente é utilizada em comarcas do interior. Tá. Só que a grande problemática da internet via rádio é em caso de tempestade, porque ela é externa. Tá. É como se fosse uma parabólica. Entendi, que interessante. Então, também é uma outra possibilidade, a internet 4G, que seria, né, da internet móvel. E como que a gente, mudando um pouquinho de assunto, como que as pessoas mais velhas receberam essa questão do direito digital, do direito eletrônico? Você sente que... Porque, assim, a questão de você digitar, de você ter acesso à internet, de você ter todas essas situações novas, porque isso é novo, isso tem 10 anos,
as pessoas que estão ainda, são da época da datilografia, da máquina de escrever, têm uma certa dificuldade com essa questão eletrônica hoje. Então, a gente vê muitas pessoas mais velhas que não conseguem ter esse acesso, muitos acabaram até desistindo da advocacia ou contratando pessoas que são especialistas nessa digitalização toda, porque não se adaptaram a essa questão digital. Então, nós tivemos... Você sente que tem esse problema? Então, Adriana, eu sinto que há essa questão. Só que a questão não é intrinsecamente ligada somente à tecnologia. É a mudança de postura da sociedade. Porque quando você utilizava a máquina de escrever, ou você utilizava, muito tempo atrás, que era mesmo escrevendo, você tinha um tipo de comportamento na sociedade. Tudo era muito físico, você tinha muito contato pessoal. E hoje mudou esse contato. Você não tem um contato pessoal. Hoje ficou um contato muito imparcial. Então, de uma certa forma, a informática, a tecnologia, ela traz esse contato impessoal. Então, o que eu noto assim, no público, né, seja mais novo ou de melhor idade, é essa dificuldade em aprender essas tecnologias por conta dessa impessoalidade. Então, uma certa resistência. Não que a tecnologia ela tenha uma dificuldade. Por quê? Porque se você tiver o princípio básico, entender o princípio básico da tecnologia ou da informática ou da internet, você opera qualquer sistema. Então, a questão está ligada à estrutura da tecnologia e não a própria pessoa que tem uma resistência. Talvez, muito interessante a sua colocação, porque talvez seja isso. A pessoa ela não quer, ela se nega muitas vezes a essa inovação. Ela queria o físico, porque era uma coisa mais acomodada, estava ali, fácil, pega o processo e vai lá no fórum, pega. E toda essa inovação, essa tecnologia veio muito rápido. E acho que não deu tempo das pessoas se adaptarem da maneira como deveriam se adaptar, né? Tem outra questão também. Muitos advogados, como eles interpretam isso? Eu tenho a tecnologia, até a videoconferência, a questão da videoconferência. Em determinado momento, você vai ver um preso através de videoconferência. Então, por que é muito discutido esse tipo de questão? Porque quando você olha de um outro lado, você não consegue perceber o olhar, se realmente aquela pessoa está falando aquilo, ela não está sofrendo uma certa resistência no que ela vai falar. Você não consegue sentir a pessoa, você consegue ver o que está atrás daquela tela. Então, é difícil você, às vezes, efetuar uma defesa baseado no que você vê do outro lado da tela. Você não sabe quais são os sentimentos que existem. Então, isso é uma grande resistência, porque a tecnologia ela tem que trabalhar ao lado do direito, para viabilizar situações, para trazer uma celeridade, um comodismo em termos de funcionalidade. Agora, a parte humana, a parte que você vê, porque o advogado, o cidadão, ele gosta desse contato pessoal. Então, a partir do momento que, não, agora você vai ter que conversar comigo, mas através de um e-mail, um WhatsApp, ou mesmo através de uma rede social, as pessoas ainda, assim, muitos não estão. Mas a nova geração, a gente pode notar que elas estão acostumadas, inclusive o único meio de comunicação é o WhatsApp. Então, com isso, as famílias até têm uma influência no direito de família. Casamentos são desfeitos, porque não se há mais contato pessoal, não há mais conversa. O que existe é o computador e a relação com o computador. Para você ter uma ideia, tem determinadas casas que o marido conversa com a esposa do WhatsApp. Nossa, que loucura. Então, quer dizer, não foram poucas as vezes que eu estive num restaurante e às vezes você vai tomar um café, né, comer alguma coisa e você vê nas mesas os filhos, o casal, todo mundo, ninguém se olha, todo mundo fica conversando, cada um no seu mundo, né, com o telefone, por WhatsApp, ou sei lá, qualquer outra rede de comunicação, rede social, e não se conversam. E é exatamente o que você está falando. Isso acaba influenciando não só na vida fora de casa, como na vida dentro de casa também, né? Influencia, um casamento é desfeito, um casamento que poderia ter chance de sucesso, né? Porque nosso regulamento jurídico, ele
quer preservar o casamento. Sim. É conservador. É conservador, só que, por outro lado, a tecnologia, ela faz com que a pessoa fique tão entretida, porque tem uma imensidão de informações, que ela esquece que tem um parceiro do lado dela, que ela precisa ter uma comunicação com o filho. Às vezes, o pai e a mãe, ele perdeu esse contato com o filho, né? Aí, como eu disse, aí o direito digital vai ter influência até no Estatuto da Criança, pessoal, tem uma influência, porque gera uma dependência tecnológica. Nós estamos numa era em que o telefone fixo está praticamente em extinção, porque, assim, nas residências, as pessoas estão optando por não terem um telefone fixo, porque você não fala mais ao telefone hoje. Você fala por WhatsApp, você fala pelo Facebook, você fala até pelo Facebook tem um telefone, né, que você fala. Então, assim, as pessoas não têm. E quando precisa falar, você não liga para a casa da pessoa, você liga para o celular, porque você quer encontrar a pessoa de qualquer jeito. Se você ligar na casa, pode acontecer de você não encontrar a pessoa. Eu acho que o telefone fixo hoje, para as residências, tudo bem que para um comércio ele é imprescindível, mas para as residências a gente percebe que ele está em desuso. Eu acho que isso é uma tendência de não ter mais telefone fixo. E essa tecnologia, essa era digital, ela veio muito rápida. Eu sou da época da datilografia ainda. Eu presenciei, eu fazia processo com aqueles carbonos, a gente fazia na máquina de escrever, e eu não sou tão velha assim, mas eu fazia na máquina de escrever com as petições iniciais com 2 folhas de carbono e usava aquele branquinho, quando a gente errava, para apagar aquele... um negócio branquinho, ou então aquele paper, liquid paper, né, que para apagar, e tinha que apagar a primeira folha, e aí a contrafé e o protocolo. Então, assim, não faz tanto tempo assim, isso faz o quê? Uns 20 anos. E como isso mudou? Nós estamos numa era completamente diferente de digitalização, de informática, de comunicação. As pessoas sentem isso com... Muitas sentem, nossa, a nova geração, a geração mais jovem, imagina, eles já nascem digitais, né? Você vê hoje uma criança de 2 anos que ela pega um iPad, ela pega um telefone, ela já sabe o que ela tem que fazer, os movimentos que ela tem que fazer, que ela acessa os programas de TV com uma facilidade que uma pessoa de 60 anos não consegue acessar. Você vê que interessante, né? Eu tenho a oportunidade, né, até de lecionar essa questão de processo eletrônico. E o que eu vejo dos universitários é que eles não têm contato, não sabem o que é uma máquina de escrever, não sabem o que é um fax. Isso virou um artigo de museu. É uma verdade. Você tem que ilustrar, mostrar o que era um telex. Como se fosse há 100 anos atrás, e não, 20. 10, 20 anos, exatamente, no máximo. Então, assim, quando eu falo da máquina de escrever, eles me olham assim de uma certa forma, nossa, mas como assim máquina de escrever? Telex? Nunca ouvi falar em telex. E eu acho interessante, porque eu também venho de uma geração que cresceu com a internet. Eu não tive tanto contato com a máquina de escrever, mas eu cheguei a uma única vez fazer essa utilização. E eu posso... Cheguei a fazer uma vez, mas eu tenho uma máquina de escrever, né? Então, eu acho assim, super interessante que o jovem hoje não sabe. Meu filho uma vez perguntou para mim, mãe, como é que vocês viviam sem telefone celular e sem internet? Como que era a vida? O que é interessante, porque antes você tinha que ter todo um requisito, sim, tinha que ter um poder econômico para fazer uso do telefone, você tinha um plano de expansão, sim, ações. Imagina, o telefone era caríssimo, eu ganhei de presente de casamento. Era muito caro, você comprava o telefone e as ações, né? E hoje não, você quer ter um número, você simplesmente pega um chip, compra num jornaleiro, em qualquer banca de jornal, e você tem acesso a um número de telefone. E antes não, eram algumas pessoas que teriam acesso. É muito, muito interessante. Direito eletrônico, reciclagem eletrônica, direito digital. Estamos aqui no UpTV, no direito.com. Fique conosco. Nós voltamos, a gente vai fazer só um intervalinho, a gente volta já já. Fica conosco.
Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Raquetinha, 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 Raquetinha. Adoro Raquetinha. Vou pegar a Raquetinha pra bater essa bolinha. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Estamos de volta aqui no programa Direito.com com a doutora Andréia Rocha Feitosa, que está aqui falando sobre o direito digital, sobre reciclagem eletrônica. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre o lixo eletrônico e iniciamos um papo sobre as questões das redes sociais, o que isso pode influenciar, o próprio processo eletrônico, que hoje tira as pessoas de circulação externa, ficam mais internas, porque elas têm acesso do seu próprio computador, da sua casa, de onde estiver, ao processo, não precisa mais ir ao fórum, não precisa mais tirar cópia. Então, isso gera uma menor circulação de transporte, de desmatamento e uma série de consequências bastante positivas para o país. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão das redes sociais e o que isso pode influenciar. Eu posso utilizar, doutora, uma prova adquirida pelo Facebook para processo, para, por exemplo, eu descobri no Facebook que o meu marido me trai ou que ele teve uma conversa inbox com alguma pessoa. Eu posso imprimir isso e posso processá-lo? Então, Adriana, essa questão é muito complexa. Por quê? A partir do momento que eu veiculo algo no Facebook, eu não sei a natureza se é verídica ou não. Tá. Qual que é a intenção daquele agente quando ele publica? Mas, de qualquer forma, como eu não sei a intenção, eu tenho que me precaver. Então, a melhor forma de se precaver seria, você pode fazer um print da tela, mas o interessante é que você procure um cartório, faça o registro dessa informação, porque a partir do momento que você encontra aquela informação naquele determinado momento, pode ser que aquela informação já tenha sido retirada do ar. Então, você um tempo muito exíguo entre conseguir preservar aquela informação ou não. Então, o interessante é que você, além de fazer um print dessa tela, é que leve a um cartório e faça o registro. Cartório de registro? O cartório distribuidor. Você pode fazer isso no cartório distribuidor. Do fórum? Não, do fórum não. Você pode fazer numa ata notarial e também já tem um serviço no cartório de distribuição que você faz o registro daquela informação. O tabelião ele vai entrar, vai verificar tudo que foi descrito naquela página e ele vai escrever passo a passo a informação que foi veiculada. Então, de posse dessa informação, aí você teria algum subsídio para entrar com a ação. Nossa, ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso. É muito interessante essa questão. Aí você já teria um subsídio. E também alguns especialistas, né, até relatam que seria interessante você fazer a colagem do código-fonte da página. Sim. Porque tem um ícone que você pode fazer a extração do código-fonte, mas o que é mais usual, que se costuma fazer, você pode ter o print da tela, mas você faz esse registro no cartório. Tá. Então, você deixa documentado, porque a partir do momento que você entrar com uma ação, você tem que ter um subsídio, né? E, de repente, quando você entrar com a ação, aquela página não está mais disponível e você vai perder a sua prova, né? Você vai perder a sua prova e vai ser de difícil localização, porque a partir do momento que ele colocou tudo bem numa rede social, ou mesmo num blog,
e foi retirado esse conteúdo do ar, você não tem subsídio para encontrar aquela página. E ainda que você entre com uma cautelar ou alguma outra medida judicial, fica assim difícil para aquele provedor de acesso rastrear essa informação sem algum dado que especifique um horário, a página que foi coletada essa informação. Então, você tem que facilitar a prova. Ainda que você, por um lapso, não tenha conseguido fazer o registro, você necessariamente teria que fazer a cópia dessa URL da página, né, o endereço da página na internet que especifique aquele conteúdo que você quer provar em juízo. É muito comum haver ações nesse sentido? Então, inclusive já teve uma decisão agora recentemente, até foi discutido isso no Superior Tribunal de Justiça, quanto a essa questão, né, da obrigatoriedade ou não do Google fornecer essa URL. Ela faz essa pesquisa e forneceu ao advogado. O entendimento que o Superior Tribunal de Justiça teve é no sentido de que a parte ela precisa pormenorizar. Por quê? A Google, a partir do momento que ela tem que rastrear todo o banco de dados, ela poderia, por uma similitude, encontrar dados de outra pessoa que não teria nada a ver com você. Então, de uma certa forma, até entraria na privacidade daquele terceiro. Então, qual é o entendimento? Que você, como requisito mínimo, ainda que você peça em juízo que o Google forneça essas informações, ou qualquer outro provedor, né, ou site de busca, você tem que ter individualizado essa página na internet com aquela informação que você quer provar em juízo. Se eu tiver uma página, por exemplo, eu busco lá no Google e tem lá uma página, uma informação que eu não quero que esteja ali. Por exemplo, eu tive um processo que o meu cliente tinha HIV. E o nome dele, o processo com o tipo de causa estava na página do Google. Então, ele queria justamente omitir, ele não queria que as pessoas tivessem acesso, porque isso podia prejudicá-lo na admissão de uma empresa para trabalhar, enfim. Como que as pessoas hoje, se elas acessam o Google, se elas acessam qualquer outra rede, um site de busca, como que ela faz, quem ela procura para tirar essa informação da internet? Primeiro, ela preserva essa prova com como endereço. Você colocou com endereço um cartório eletrônico. de distribuição. Né? Ela preserva o endereço eletrônico. O primeiro passo é ela preservar esse endereço, copia o endereço eletrônico dessa URL, o link. Em outro momento, ela faz o print dessa tela, que faz uma impressão dessa tela. Ela vai até um cartório, ela registra essa informação e, de posse dessas informações, ela ingressa com uma ação judicial, caso o conteúdo não tenha sido retirado. Então, ela vai processar o site de busca, porque o site de busca... Não o site de busca, ela vai entrar com essa URL, ela vai informar que estava disponibilizado num determinado site, ela vai pedir a retirada desse conteúdo, o juiz vai lançar uma determinação para que seja feito isso, e vai ser retirado. Ele pode pedir em sede de urgência, de eliminar, que seja retirado. Ele pode pedir. Então, qualquer pessoa que vira alguma informação, é a chamada Big Data, né? Ou quando você tem várias informações na internet, muita coisa você não quer que esteja ali, e de repente está, e você tem que tomar algumas providências. Você pode tomar uma providência. O que pode ser feito também, se você quiser agir, né, numa rede social, você pode pedir que aquele conteúdo seja retirado. Só que o que ocorre, às vezes a rede social pode entender que aquele conteúdo não foi uma infringência às normas. Então, de posse disso, que você tem que fazer o uso de uma medida judicial, porque no seu entendimento feriu sua honra ou te prejudica em alguma situação. Então, o advogado, numa situação concreta, ele vai entrar com a medida judicial para a retirada daquele conteúdo. Só que se ele quiser, se ele pretende alguma indenização futura referente a isso, causou algum tipo de prejuízo, porque a internet é um meio propagador. Claro. Né? O meio físico, ele propaga de uma forma. Agora, a internet, você não tem... A velocidade é muito maior, não né? tem dimensões. Então, se ele tem intenção em entrar com alguma ação para alguma reparação, é importante que ele faça essa preservação para identificar o autor do fato. Tá, bem interessante. E no caso de... há muitas situações em que, por exemplo, os jovens hoje, eles têm... Você sabe que se você não faz parte do grupo, você
Ou você faz parte do grupo ou você não faz parte do grupo. E acontece muito desses jovens excluírem uma ou duas pessoas. E já vi casos em que se monta uma página no Facebook, é o chamado bullying. É isso que eles chamam de bullying, né, do Facebook. Eles montam uma página e, a partir dali, falam mal da pessoa e não tem como a pessoa, a vítima, tirar aquilo porque não foi ela que fez. Ela não tem o domínio desse acesso, né? Ela só fica sabendo. Como é que funciona isso? Então, o que ocorre hoje, o bullying era muito comum, né? Mas no meio físico, Sim. você sofresse, podia ser por questões, né, de raça, Uhum. e questão religiosa, questão assim, Tudo, de né? sotaque. Usa óculos, é gorda, é magra, Por é várias baixa, situações. é O que alta. ocorre hoje é que o bullying ele se tornou cyberbullying. Ele ocorre na esfera da internet. E aquela pessoa que é ofendida, ela não pode ingressar e retirar o conteúdo. Só que ele pode ingressar com uma ação judicial para que seja retirado aquele conteúdo que é ofensivo à sua honra, né? Seja ela objetiva ou subjetiva, né? A honra que ele tem perante a sociedade ou que ele sente de si mesmo. Então, feriu a honra, seria uma questão relativa à sua honra objetiva e subjetiva, que é assegurado na nossa Constituição. Então, o que ele pode se valer é pedir para retirar o conteúdo. Ele pode pedir para retirar, porque, de uma certa forma, é nociva a imagem dele. Claro. Até tem crianças que entram, ou adolescentes, até ficam depressivos por conta disso, né? Tem que passar por todo um trabalho psicológico. Eu já tive casos em que a pessoa entrou em depressão, está fazendo um tratamento psicológico, justamente porque defamou e fica falando várias coisas que não são verdades, e as pessoas realmente se sentem bastante ofendidas. A medida é judicial. Tem alguma coisa... Eu penso assim, é possível entrar, por exemplo, com uma notificação extrajudicial para tirar imediatamente ou direto para a justiça? Você poderia intentar uma medida extrajudicial, mas pode cair naquela questão da política daquela rede social. Ela pode entender que o conteúdo postado, porque ele não é responsável pelo conteúdo postado, ele gerencia, né, aquelas informações, ele dá a possibilidade daquele usuário criar determinada página, seja um blog, seja uma página na rede social, mas ele não administra o conteúdo. E eles têm algumas informações que talvez aquela forma de colocação daquela informação não tenha atacado a imagem ou não tenha a infringência das condutas da política daquela instituição. Então, o que ocorre? Nesse caso, a medida judicial se mostra uma forma mais eficaz de fazer a retirada desse conteúdo por esse motivo. E no caso de serem menores de idade, que a maioria, ou muitos casos são de escola, meninada com 16, 17 anos que são menores. O processo é contra os pais. Então, aí no caso, eles precisam intentar com o processo, porque quem vai responder pelos atos dos filhos são os pais. Então, de uma certa forma, o pai vai ser responsável porque haveria um entendimento que ele teria que ter monitorado essas informações. É claro que hoje é inviável, né, com a vida dinâmica que nós vivemos, o pai, 24 horas por dia, 7 dias por semana, verificar o que o filho faz. Mas o que ele precisa fazer? Criar mecanismos no computador do filho para que ele não consiga, né, monitorar, ele tem que monitorar essa relação que o filho tem na seara da internet. Essa é a parte mais difícil. Então, essa é a parte mais difícil, porque o pai hoje ele trabalha, ele estuda, ele tem diversos afazeres e ainda tem que monitorar 24 horas praticamente, porque você não sabe. Às vezes o pai dorme, mas a criança ela continua. Então, ele tem que criar medidas, né, dentro do seu poder familiar para evitar que o filho pratique essa conduta e explicar, né, orientar. Tem que ter também uma ética digital. Ele tem que explicar o que deve ou não. Às vezes a criança ele não entende que aquilo é uma conduta que ele não deveria ter tido, que aquilo é uma ofensa, né? Ele acha que ele está fazendo uma brincadeira. Claro. Então ele tem que ter uma orientação. Também tem que ter uma política pública para orientar a sociedade, né, de uma ética, como agir com ética na seara digital.
Então, não é fácil também, às vezes, culpar os pais, mas também tem que ter toda uma política, né, governamental. Sim, e assim, na verdade, os celulares hoje têm uma senha de acesso e você tem que ter essa conversa, essa possibilidade de saber a senha de acesso do filho, de ter acesso às informações, porque existe muito caso de pedofilia, né? Então, tem essas questões, né? Pedofilia, um abuso sexual. Sim, sim. Você não sabe se aquele usuário que conversa com seu filho realmente é quem diz ser. Então, você teria que monitorar os colegas que o seu filho possui no Facebook. Você tem que ver realmente se aquela pessoa é de fato uma criança, se ela existe de fato no mundo real. Então, seria isso, né? Tem que ter essa política do pai. Ele tem que verificar quem são as amizades do filho. Assim como ele faria no meio físico, né, pessoal, quem é pai de quem, mora onde, ele tem que fazer isso na internet. Ele tem que investigar quem que são aqueles amigos do filho dele. E hoje eles têm uma rede muito grande, né? Então, assim, eu acho assim, há um perigo muito grande de você postar tudo que acontece com você no Facebook. Porque assim como tem pessoas legais, pessoas boas, com boas intenções, você tem o contrário. Você tem pessoas ruins, pessoas maldosas, com más intenções. Então, você posta que tem um carro, que tem uma casa, que está na piscina, que estuda numa escola, que tem um celular. Então, assim, você acaba postando que está num shopping, num restaurante. Então, as pessoas dão acesso a essas informações. Então, a vida não tem mais o sigilo, não tem mais aquela... Está muito vigiada por todas as pessoas. Fulano está onde? Está lá, eu vi no Facebook. Fulano está onde? Está aí, fulano... Assim, pessoas longe de você e, tudo bem, você é um amigo, mas outras pessoas, por exemplo, ladrões, sequestradores, pessoas de má índole, elas podem usar isso para te perseguir, né? Isso é um perigo. A grande questão da internet, se você postar qualquer informação e você não tiver uma seleção da informação que você posta, isso, claro que tem quadrilhas, que faz toda a investigação do perfil daquela pessoa, lugares que ela costuma estar, hábitos. E com isso, com base em tudo isso, pode ocorrer, né? Sequestro. Tem que tomar todo um cuidado do que posta. Tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você posta, você tornou pública a sua vida. Exatamente. Então, da mesma forma, você conhece uma pessoa, você está conhecendo, você está criando uma confiança, você vai contar determinadas coisas da sua vida para aquela pessoa com o tempo. E, às vezes, você nem conta. A mesma coisa na internet. Você vai postar determinado assunto da sua vida. Você imagina, se você tem 500, 1.000, 1.500 ou 5.000 amigos, aquele amigo vai repassar, aquele outro amigo vai ver. Sim. Você não sabe quantas pessoas, na verdade, estão vendo aqui, terão acesso à sua informação. Então, você tem que se preocupar o que você vai colocar sobre a sua vida pessoal. Você tem que ter uma grande preocupação com isso. Sem dúvida. Até para preservar a sua família, né? E até preservar a sua própria vida, né? Preservar a sua vida, a sua relação, e também para que você tenha uma qualidade de vida, porque a partir do momento que você torna a sua vida pública, você teria que ter alguns cuidados. E a partir do momento que você coloca, não, eu estou no aeroporto X, eu tenho conta no banco X, hoje eu fiz uma compra na loja Y. Então, o criminoso, ele faz todo um respaldo do seu perfil, e a partir do momento aí, isso até é uma recomendação da polícia, para que você evite colocar informações pessoais na internet, porque até tem muitos casos, não sei se você ficou sabendo, acompanhou, no Facebook, de pessoas que se passam, né, por amigos, por golpistas. Ele conversa com você, pede para você colocar uma determinada quantia no banco, né? Ele começa a criar um enlace amoroso com você, e você vai confiando, você vai depositando, né? Não deixa de ser um estelionato. Só que como você não vê a pessoa, você tem aquela relação pela internet. Então, você vai conversando, você vai confiando, você vai passando informações pessoais. Então, tem muitas pessoas que elas desenvolvem um relacionamento virtual e ela não conhece a pessoa de fato. Nossa, que loucura. Você já pensou? Então, isso é muito preocupante. As relações afetivas virtuais. Que loucura. Então, a gente tem que ter uma preocupação com isso. Tem até dependência econômica.
independência econômica. Não é? Então, a gente vive num mundo que as pessoas estão mais individualistas. Então, de repente, você ouve palavras pela internet, virtualmente. Você é uma pessoalmente você não ouve, isso gera uma tendência a você confiar, e geralmente a contrapartida é uma questão financeira. Sim, sem dúvida. Bom, muito bom o nosso papo, mas chegamos ao fim, infelizmente. Eu agradeço muito a Andréia, doutora Andréia, pelas suas palavras, pelas suas colocações. Ficou muita coisa para ser dita, não deu tempo. Então, fica aqui o nosso convite para que você possa vir novamente, para que possa esclarecer, porque esse assunto é muito atual e tem muitas discussões. Então, fica o nosso agradecimento. Obrigada por você ter vindo, por ter aceitado o convite. Muito interessante. E fica aqui a convocação para uma próxima vez, se Deus quiser. Queria que você deixasse o seu recado, se quiser deixar seu endereço, as suas colocações finais. Eu fico à disposição. Eu gostei muito de participar da entrevista, ao teleinternauta também, e dizer que eu estou à disposição. Quem quiser me adicionar, não sei se eu posso passar meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 993186942. Eu também estou na OAB Tatuapé, né? Você acabou comentando a OAB Jabaquara. E também estou, né, com as portas abertas, precisando de mim na região da Zona Leste. Legal, né? É a área que eu atuo, né, na região da Zona Leste. E fica também o meu Facebook, né? Porque é um meio pelo qual, assim... As coisas boas da internet digital, né? É a forma como eu acabo me colocando, né, na vida profissional por causa da atuação na área digital. O meu Facebook é Andréa Rocha Feitosa e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a toda a equipe UpTV. Obrigada pela UpTV pela oportunidade. Agradeço a todos os parceiros. A Cesta de Temperos vai dar um presentinho aqui para a nossa convidada. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação. Quero lembrar que a Cesta de Temperos está com umas cestas maravilhosas de Dia das Mães, com muitas novidades, muitas coisas interessantes. Você não sabe o que presentear, com o que presentear. A Cesta de Temperos tem coisas muito legais para sua mamãe cozinhar aí para você no Dia das Mães e no ano inteiro. Então, ficamos aqui. Obrigada a todos pela presença virtual. O tema foi esse hoje. E a semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, se Deus quiser, aqui na UpTV, no programa Direito.